O ideal de casamento inquebrável de Santo Agostinho dominou a Idade Média. No final do período medieval, os votos de casamento continham a frase "até que a morte nos separe", enfatizando a seriedade do compromisso que estava sendo feito. Na Europa, a Igreja influenciava todas as partes da vida das pessoas, e a desaprovação do divórcio foi uma invenção cristã. O divórcio era aceito nas leis judaica, romana e germânica antigas. Levou um tempo para a Igreja medieval defender o casamento como uma união permanente. No início da Idade Média, o divórcio e o novo casamento eram permitidos por vários motivos, como o adultério. O divórcio por consentimento mútuo era comum no norte da Europa no século VII e VII. Um homem poderia se casar novamente após 5 anos se sua esposa o deixasse, mas apenas com a aprovação do bispo. Se uma mulher cometesse adultério, um homem poderia se casar novamente, mas se um marido fizesse o mesmo, a esposa não poderia. Embora uma mulher fosse permitida a se casar novamente se seu marido se tornasse um escravo, por causa de algum delito que ele tivesse cometido, mas apenas se fosse seu primeiro casamento. Entendeu isso? Homens e mulheres cujo parceiro havia sido capturado ou sequestrado por um inimigo também podiam se casar novamente. No meio e no final do período, o divórcio tinha 2 formas. Ou separação, onde um casal poderia evitar compartilhar cama e mesa, ou anulação, argumentando que o casamento nunca foi válido desde o início. Com uma separação, o casal continuava casado e não podia se casar novamente até a morte do outro cônjuge. Em famílias nobres, era comum que os casamentos fossem arranjados. Geralmente eram os homens ou irmãos de uma noiva que a trocavam por terras ou riqueza. Após um acordo entre as partes na fase de noivado, os casais podiam realmente se conhecer. Após isso, lhe ocorria um tipo de cerimônia matrimonial. A noiva era entregue junto com seu dote, e um grande banquete seria realizado. Se as famílias tivessem alto status e riqueza, a bebida, comida e celebração poderiam se estender por dias. Não foi até o século XII que o clero se envolveu com as negociações ou a cerimônia em si, a menos que o casamento fosse real. Em toda a Europa, durante a Alta Idade Média, o novo casal recebia um presente do pai do noivo, conhecido como presente de luto. Isso era uma contribuição para suas finanças. Posteriormente, homens comumente organizavam casamentos com meninas em troca de um dote de noiva. As meninas seriam compradas pela família do noivo por dinheiro, propriedade, ou até mesmo por algo tão trivial como um cavalo, a depender das posses da família. No século XI, o dote de noiva foi substituído pelo dote, onde agora era a família da noiva que assumia a responsabilidade de presentear sua filha no seu noivado. Nos Países Baixos, Inglaterra e norte da França, isso virou parte da cerimônia de casamento, sendo apresentado na porta da igreja. Quanto mais pobre o casal, mais curtas as negociações, mas uma vez anunciado o noivado, as celebrações podiam acontecer. Em 6 de janeiro de 1114, em Worms, Alemanha, a imperatriz Matilda da Inglaterra, de 12 anos, casou-se com o santo imperador romano, Henrique V. O noivado deles foi proclamado em Utrecht, Países Baixos, 4 anos antes. Havia muitos convidados para o casamento, incluindo 5 duques, 30 bispos e 5 arcebispos. Bobos e jongleurs entretiveram e muitos presentes foram dados ao casal. No norte da França, no início do século XII, Arnold II de Ardres casou-se com Gertrude. A festa de casamento durou 3 dias, com comida, bebida, jogos e música. O casamento da princesa Euraca de Leão e Castela com o rei Garcia Radimir IV de Navarra ocorreu em meados da década de 1030. Foi um evento tão luxuoso que a noiva teve um escolta militar. Os homens se divertiram com torneios a cavalo e houve lutas de porcos e touros. O casal recebeu valiosos presentes, incluindo pratos de ouro e prata, além de mulas carregadas com riquezas reais. Claro, nem todos eram uma princesa real. A vida do camponês na Europa medieval era sem dúvida mais árdua em comparação à da nobreza. Mas no mundo do amor e do namoro, eles tinham mais sorte em poder casar por amor, apesar de precisarem da permissão do seu senhor. Camponesas geralmente se casavam mais velhas do que mulheres de alta linhagem. Elas eram necessárias em casa desde cedo para trabalhar pela família o máximo de tempo possível. Na Inglaterra, durante o início do século XIII,
Uma multa conhecida como merche precisava ser paga ao senhor do solar no casamento de um servo. Os franceses tinham um imposto similar. Muitas mulheres pagavam isso por conta própria, em vez de depender de fundos de seus familiares ou futuros cônjuges. Levar-se-ia um tempo considerável para economizar para tal pagamento, o que também pode explicar por que as camponesas se casavam mais tarde do que as nobres. Casais das classes mais baixas provavelmente se conheceriam em festivais, mercados ou até na mesma vila. Se pegos fazendo sexo antes do casamento, havia uma multa chamada legavite, porém apenas a mulher era multada, não o homem. Apesar de todas as celebrações de amor e romance, às vezes a separação e o divórcio eram inevitáveis. Casais casados eram forçados a aceitar demandas sexuais de seus parceiros, mesmo sem vontade. A lei da igreja afirmava que o sexo dentro do casamento era obrigatório. Se um dos parceiros não quisesse ou não pudesse ter relações sexuais, o casamento poderia ser considerado ilegal. Na lei, homens e mulheres podiam acusar seu cônjuge de impotência para dissolver um casamento não consumado. Frequentemente, a mulher expressava seu anseio pela maternidade e a inaptidão do cônjuge em atender esse desejo. Com o divórcio sendo complicado, uma forma de uma mulher encerrar seu matrimônio era alegar que o marido não cumpria seus deveres conjugais. Mas o tribunal estava atento à decepção e não aceitaria simplesmente uma alegação de impotência sem prova. A única forma de um homem provar que podia cumprir suas obrigações sexuais era ter uma ereção enquanto era observado por especialistas jurídicos. Um exame físico era realizado nos genitais do homem por mulheres honestas, que verificavam o membro do homem quanto à sua cor, forma e número. As mulheres também eram constrangidas. Elas precisariam passar por exames ginecológicos para comprovar que ainda eram virgens e que o casamento não tinha sido consumado. As mulheres eram solicitadas a urinar sob demanda devido à crença equivocada de que não poderiam realizar essa função corporal se o ímen ainda estivesse intacto. Se o homem não conseguisse ejacular, ou a mulher não conseguisse urinar quando solicitada, então eles poderiam ser libertados de seus votos. Os casais eram interrogados sobre todos os aspectos da vida amorosa, incluindo posições sexuais. Mesmo um homem admitindo impotência precisava ter testemunhas para corroborar. Na Europa medieval, as leis estabelecidas pela Igreja consideravam o sexo por prazer um pecado. Sexo era visto apenas para procriação, e práticas sexuais excessivas ou posições, além da missionária, eram consideradas imorais. Se fosse comprovado em julgamento que um homem forçava a esposa a posições sexuais que não gerassem gravidez, isso poderia ser motivo de divórcio. Houve ocasiões em que um juiz exigiu mais provas e um julgamento por um congresso. Isso significava que um marido e esposa tinham que tentar ter relações sexuais na frente de vários espectadores. Agora é um bom momento para pedir que você não faça comentários preconceituosos sobre os camponeses medievais nos comentários. Mas sinta-se à vontade para deixar um comentário e curtir este vídeo. Registros da cidade de York, na Inglaterra, mostram 2 julgamentos onde mulheres tentaram terminar seus casamentos, alegando que seus maridos eram incapazes de procriar. Em 1368, Nicholas Cantilupe se escondeu depois que sua esposa Catherine foi ao tribunal para um anulamento. Segundo Catherine, quando Nicholas dormia, ela tentou tocar seus genitais, mas descobriu que a área era tão plana quanto a mão de um homem, indicando que ele não queria ser examinado fisicamente. 2 anos depois, 3 mulheres examinaram John Sanderson e descobriram que ele também tinha uma deformidade nos testículos. Os 2 casamentos foram anulados. O julgamento por combate, conhecido como julgamento de Deus, permitia que o divino resolvesse o argumento quando as classes dominantes não podiam ou não queriam decidir. 2 guerreiros de igual força e habilidade lutavam um contra o outro até a rendição ou morte de um deles. O vencedor era decidido pela vontade divina. Assim, qualquer tentativa de influenciar o resultado do confronto, usando um oponente muito mais forte ou outros meios, supostamente provocaria a ira divina. Contratar um campeão era contra as regras, mas era comum na prática. O julgamento por combate era frequentemente usado para decidir a justiça. No fim da Idade Média, existiam 2 tipos de combate judicial:
o duelo de lei, lutado por civis tanto em casos civis quanto criminais, e o duelo de cavalaria. O duelo de cavalaria ganhou popularidade no final do século XIV, durante o reinado de Eduardo III, quando nobres geralmente lutavam por acusações de traição. Em 1306, o rei Filipe VI da França partiu para as cerimônias do desafio de batalha. Ele especificou 4 termos que precisavam ser cumpridos antes de um julgamento por combate prosseguir. 1. O crime deve ter acontecido. 2. Deve ser um crime capital, como assassinato, estupro ou traição. 3. O acusado deve ser suficientemente suspeito do crime. E 4. Todas as outras vias legais já foram esgotadas e o único método de condenação restante era prova pelo próprio corpo. Acreditava-se na tradição medieval que o corpo testemunhava contra o acusado. É por isso que a tortura era justificada. Duelos judiciais eram outra forma de revelar a verdade oculta. Era um modo de testar um juramento, pois cada combatente jurava que só ele dizia a verdade. Obviamente, um deles estava mentindo, mas qual deles? Na Idade Média, o duelo era um meio público e definitivo de responder a essa questão. Um famoso julgamento por combate aconteceu em 1386 na França, durante a Guerra dos 100 Anos. O cavaleiro francês Jean de Carrouges provou ser um guerreiro corajoso na Escócia, embora tenha perdido uma quantidade considerável de dinheiro enquanto lutava lá. Em contraste, seu ex-amigo Jacques Legris, que não lutou na Escócia, enriqueceu em casa. Em janeiro, Jean foi a Paris buscar seus pagamentos da campanha na Escócia. No caminho, ele encontrou seu rival Legris e trocaram palavras de raiva. A esposa de Jeanne, Marguerite, estava sozinha em casa com o marido ausente e sua sogra tinha ido a Saint-Pierre-sur-Dive a negócios, levando os empregados com ela. Isso significava que a própria Marguerite tinha que atender a porta quando um visitante chegava. Foi Adam Louvel quem falou sobre uma dívida que estava pendente e precisava falar com ela. Marguerite não estava fora e precisava falar com ela. Marguerite não estava confortável e disse que não era conveniente, mas Louvel insistiu que Legris, citação, te ama apaixonadamente, ele fará qualquer coisa por você e ele deseja muito te ver. Com isso, os 2 homens abriram caminho para dentro. Depois de descobrir que Magritte resistia às suas investidas e a uma oferta de dinheiro, Legris a estuprou enquanto Louvel a segurava. Depois, Legris ameaçou matar Magritte e sua família se ela contasse a alguém o que havia acontecido. Ao voltar, Jeanne achou a esposa calada e reservada. Ela contou a ele sobre o assalto. Enfurecida, Jeanne iniciou um processo legal contra Legris, mas não havia testemunhas. O conde Pierre, que também era um patrono de Legris, dispensou o caso, afirmando que Magritte havia imaginado ou sonhado com o ataque. Então Jeanne tomou a corajosa decisão de pedir ao rei um duelo judicial. Jeanne jogou sua luva no Palais de Justice em Paris, na frente do rei, Legris e uma enorme multidão de pessoas. Mas o Tribunal de Justiça decidiu ouvir o caso como um crime. Paris falou isso durante todo o verão. Neste ponto, Margaret estava claramente grávida, embora nunca houvesse qualquer questão sobre a paternidade da criança, porque, infelizmente, médicos medievais decretaram que era impossível um bebê ser concebido em um estupro. Adam Louvel e a empregada de Margaret foram interrogados e torturados por serem plebeus. Legris alegou que Jean havia espancado sua esposa para fazer uma falsa acusação. Legris disse que estava a 25 milhas de distância com seu amigo Jean Belleteux quando a suposta agressão aconteceu, mas a situação ficou ruim para Legris quando o homem que forneceu seu álibi também foi preso por estupro naquela mesma semana em Paris. Incapaz de chegar a uma decisão, o parlamento julgou que Jacques Legris e Jean de Carrouges IV lutariam até a morte. Se Jean morresse no duelo, sua esposa Margaret seria queimada na fogueira por decepcioná-lo. Após meses de preparação, milhares de espectadores chegaram à arena do Abade Saint-Martin-des-Champs em 29 de dezembro de 1386. Ao meio-dia, o rei chegou e o duelo começou. Jeanne e Legris, em armaduras de placa, cavalgavam enquanto a multidão enlouquecia. Cada um carregava lança, machado de batalha, espada e adaga.
O rei armou Legris cavaleiro para igualar o status dos homens. Após jurarem um juramento a Deus, a Virgem Maria e a São Jorge, Jean beijou sua esposa e prometeu voltar. Após um choque de lanças inofensivo, eles desmontaram. Jean escorregou no chão molhado e Legris o esfaqueou na perna, mas Jean conseguiu se recuperar e avançou sobre Legris, imobilizando-o. Depois de quebrar a viseira de seu oponente, Jean cravou sua adaga no pescoço dele, matando-o. Então ele caminhou até sua esposa e a abraçou ao som das multidões, comemorando. Jeanne foi premiada com grandes riquezas e um lugar na casa real, enquanto o corpo de Legris foi levado sem cerimônia de volta a Paris, onde foi exibido no Gibet de Montfaucon. Por haver tanto alvoroço e histeria pública sobre o incidente, o parlamento considerou que seria o último duelo judicial permitido por um tribunal na França. Na Idade Média, uma mulher acusada de crime poderia exigir que o veredito fosse determinado de forma independente através do julgamento por combate. Ela poderia eleger um campeão que lutasse por ela. Se uma mulher lutasse por si mesma, era porque o oponente era o próprio marido. Talvez porque a pessoa que ela normalmente escolheria como seu campeão era a pessoa contra quem ela estava atualmente. Uma mulher poderia pegar em armas contra seu cônjuge se assim desejasse. Em 1467, o alemão Hans Talkhofer escreveu um manual de esgrima. Ele descreve técnicas gerais e avançadas para lutas de espada usando adagas, escudos, lanças e outras armas. Ele orienta sobre como manusear uma arma, posicionar-se, atacar e contra-atacar. Ele também dedica um capítulo inteiro ao combate entre um homem e uma mulher, usando desenhos detalhados com legendas para explicar o procedimento. Segundo a lei alemã, para equalizar a luta, diferentemente dos duelos convencionais, o homem não podia escolher a arma. Ele era colocado em um buraco de cerca de 1 metro de largura até a cintura. Ele portava 3 cacetetes de madeira. A esposa, que supostamente não conhecia armas de guerra, recebeu 3 pedras embrulhadas em um pano. Cada pedra pesava entre 1 e 5 quilos. Para equilibrar ainda mais as coisas, o marido também teve uma mão amarrada atrás das costas. Embora o homem não pudesse sair dos limites do buraco, se ele tocasse a borda do buraco com a mão ou o braço, então ele tinha que abrir mão de um de seus tacos. Após perder tudo, ele seguiria desarmado. Se a mulher tentasse atingi-lo com sua funda, enquanto ele entregava um taco aos juízes, teria que abrir mão de uma de suas pedras. O livro apresenta 2 versões distintas do concurso. Em uma, a esposa vence ao segurar o marido em uma chave de cabeça. Na outra, o homem triunfa ao arrastar a esposa para o buraco junto com ele. Há até instruções sobre o tipo de roupa a ser usada, mostrando uma espécie de macacão justo com capuz e pernas com estribos, sobre erros comuns a evitar e técnicas para sair de um erro comum a evitar e técnicas para se livrar de uma imobilização. Embora o duelo raramente fosse até a morte, infelizmente a derrota sempre resultava na perda de uma vida. O homem seria executado com honra na praça da cidade e a mulher seria enterrada viva. Verdadeiramente medieval. E com essa nota alegre, eu só quero dizer um grande obrigado por assistir a este vídeo. Inscreva-se se você gosta do conteúdo deste canal. Fazemos upload de vídeos semanalmente. Até breve. Saúde!